Seu Edivaldo, qual que é o seu nome inteiro? Qual a data do seu nascimento? Onde o senhor nasceu? Meu nome é Edivaldo Sorrini. Eu nasci em 2 de março de 1962, em São Paulo, capital. E onde o senhor mora atualmente? Eu moro no bairro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. E qual que é a sua formação? Eu sou biólogo, né? E trabalho na Companhia de Saneamento Básico, na Sabesp. Tenho mestrado em meio ambiente. E se formou onde? Eu me formei na Universidade Mackenzie em 1988. Esposa, filhas? Tenho uma esposa, tenho a filha Thaís, que gosta muito do Nacional também, acho que por influência da família, né? Porque minha esposa trabalhou aqui também, né? Como é que é o nome dela? Da esposa? É Regina. Regina? Isso. E começou a gostar de futebol quando? Eu acho que eu nasci no meio do futebol, né? Porque eu morava na casa da minha avó, né? Minha mãe era a filha mais nova e ela aí acabou ficando com a minha avó. E a casa da minha avó era ali no bairro do Limão, aqui na Zona Norte também. Era uma casa, tipo de uma chácara, né? Tinha um espaço grande, a gente fazia esse campinho. E eu comecei a jogar ali com meus irmãos, com meu irmão, com meus primos, com meus amigos. Foi ali que começou a história. Meu pai já era da várzea, né? Meus tios também jogavam na várzea, na Associação Atlética Vila Carolina. Foi quando eu comecei na várzea também. Foi aí depois que eu vim pro Nacional. E começou na Vila Carolina com quantos anos? Eu comecei lá com mais ou menos uns 11 anos de idade. Qual que era a posição? Eu sempre joguei de volante. Volante e às vezes de quarto zagueiro. E qual que era a cor do uniforme do Vila Carolina? A cor do uniforme da Vila Carolina é tricolor, né? É vermelho, preto e branco. E como é que surgiu a oportunidade de vir treinar no Nacional? O Nacional é uma história, assim, é uma história longa, né? Eu tenho um primo que eu tenho muita consideração, né? Que é o Ademir Sorrini, o Dema, que também jogava no Carolina, e ele jogou no Palmeiras, né? No profissional do Palmeiras, chegou no profissional. Ele às vezes vinha jogar aqui, eu vi com meu pai assistir, né? E aí depois ele saiu pro Palmeiras, foi pro Operário de Ponta Grossa, Comercial Ribeirão Preto. Aí a carreira dele não decolou muito, né? Mas eu comecei a gostar do Nacional desde criança, a gente vinha assim pra cá. Sempre dentro da expectativa de ver os jogos do meu primo e depois acompanhando o próprio Nacional, nas divisões e nos campeonatos da Copa São Paulo. Né? Mas aí, como é que surgiu a oportunidade de vir para o Nacional? Para o Nacional. Então, aí eu jogava na Associação Atlética Vila Carolina. Aí o Nacional sempre foi um clube assim, muito querido na região. Nacional. E tinha um clube, a parte social aqui, né? Então tinha amigos, tem o Nacional, né? Aí eu falei, vou fazer um teste no Nacional. Aí eu vim com alguns amigos fazer o teste aqui. Aí eu fiz o teste, na época era o treinador era o Hector Marchetti, né? Eu vim com 13 anos, aí eu passei na peneira, aí eu comecei a jogar, né? Antigamente era acho que era sub-14, né? Então eu comecei a jogar com 13 no sub-14. E que ano foi isso? Isso foi em 1975. Como volante mesmo? Como volante. Mas aí o senhor começou a disputar campeonato já, não? Eu já entrei, eu fiquei Campeonato Paulista, disputamos o Campeonato Paulista, disputamos a Taça São Paulo de futebol, Dente de Leite, que antigamente não falava subir isso, subir aquilo, era o Campeonato Dente de Leite, né? E eu disputei o Campeonato do Dente de Leite de 75, o Campeonato Paulista, que foi disputado lá que era disputado lá no Estádio Municipal da Aclimação. Mas eu não lembro exatamente que posição a gente pegou. A gente teve um problema que tinha perdemos alguns pontos porque tinha um jogador que tinha uma idade meio alterada, então tivemos uns problemas na época. Um gato? Tivemos um gato lá, o goleiro era gato. E aí o senhor começou no que seria o Dente de Leite na época? Isso, Dente de Leite. Aí foi subindo, não? Isso, aí isso foi em 75.
Em 76 eu continuei no Dente de Leite, né? Porque era sub-14, né? Eu continuei, aí o campeonato foi disputado aqui, né? Aqui no campo do Nacional. A gente tinha um time muito forte, né? Porque muita gente que era a equipe era formada por algumas pessoas que eram 62, que é o meu caso, né? Que jogou em 75 e jogou em 76, né? Então o time era muito forte, a gente chegou muito bem, eu acho que nós chegamos a ser entre os 4 melhores do Campeonato Paulista de 1976, eu não lembro exatamente. Se você lembra alguns companheiros seus, alguns colegas de time? Lembro que chegaram ao profissionalismo, eu lembro do Luizinho que jogou, que ele era meia, né? Ele acho que ele jogou no Santos. Ele rodou, eu não lembro muito para onde que ele foi, mas o Gersinho, que era um ponta rápido, baixinho, também jogou pelo Santos, chegou a ser profissional no Santos também, mas aí depois até ele já é falecido, até eu andei procurando pela coisa, ele faleceu e morava em Osasco. Essa é assim o pessoal que mais... Eu era um nível abaixo, né, uma categoria abaixo do Figueiredo, não sei se vocês lembram, o Figueiredo, André, que jogou no Flamengo, né? Eles vieram aqui disputar o campeonato, a Copa São Paulo, e o Flamengo gostaram dele, levaram os dois, aí depois ele faleceu num acidente de avião junto com o irmão do Bebeto. Ele foi titular do Flamengo, ele jogava muita bola. E era amigo meu pessoal também, porque ele morava na Zona Norte, na Vila Santa Maria, ali, na região nossa. Ali. E aí o senhor foi subindo, chegou ao juvenil, não? Então, em 87 eu subi de categoria, né, que aí já era o sub-15, alguma coisa que hoje acho que é sub-15. Eu subi para a categoria de juvenil, que a gente chamava de juvenil C. Né? Na época era juvenil C, tinha o juvenil C, Dente de Leite, juvenil C, e juvenil B e juvenil A. Aí eu comecei a jogar no juvenil C, disputei o Campeonato Paulista também pelo juvenil C. A gente jogava fora, né? Não era igual o Dente de Leite, que jogava mais aqui. A gente jogava em Campinas, jogamos em Santos, no Urico Mursa, no Campo dos Santos. Rodamos um monte de campo aqui. A gente jogou fora, que é o Campeonato Paulista como é hoje, né? O Campeonato profissional. A gente jogava fora. E era preliminar do jogo principal? Não, teve algumas preliminares aqui. Eu cheguei a fazer uma preliminar com o Nacional e Saad aqui. Eu cheguei a fazer à noite. Na época o Nacional tinha os refletores aqui. Eu cheguei a fazer uma preliminar Nacional e Saad aqui no Campo Nacional. E quem que era o seu técnico? O técnico do Juvenil C foi o técnico, acho que foram dois, né? Na época era o Pavão, que jogou no Santos, era o dono daquela empresa de transporte Pavão. Aqui da Zona Norte, eu não sei se ele é vivo hoje, mas ele passou pela gente também o Orlando, que foi goleiro da Portuguesa. Vocês devem, o pessoal deve conhecer bem ele. O técnico foram esses daí. Foram três, basicamente, os três técnicos, o Marchetti, Héctor Marchetti, o Orlando e o Pavão. E qual era o seu número de camisa? 5. 5? Ou a 6 quando eu jogava de quarto zagueiro. Entendi. E como é que foi evoluindo a carreira depois? Então, a carreira aí que foi o Juvenil C, né, foi onde que foi estancada a minha carreira profissional, que a gente, existia uma expectativa muito grande, né, porque a gente tinha um time bom e eu relativamente tinha um jogo razoável, mas aí eu já tinha um problema visual, né, um problema na minha vista direita, que aconteceu quando eu era criança, um acidente, mas antigamente nas categorias de base não tinha muito essas coisas, né? Mas aí quando eu fui subindo, aí chegou no juvenil, aí começaram a perceber essa deficiência visual, né? Porque eu sou monocular, né? Por causa do acidente eu perdi a vista, e aí não tinha como avançar mais, daí para o juvenil B, o juvenil A e depois profissional. Aí eu tive que estancar minha carreira por causa do problema visual. Mas aí parou, estava com quanto? 16 anos? Estava com 15 anos. 15 anos? 15 para 16 anos. Infelizmente, na época foi muito falado, isso que praticamente eu cheguei a essa consciência sozinho, né? Porque foi muito falado do jogador Tostão, né? Que jogou na seleção brasileira no Cruzeiro, né? Ele teve um problema de descolamento de retina
e ele teve que parar o futebol. Isso daí, como eu ainda era jovem, né, eu comecei a perceber que isso estava acontecendo comigo também, que eu tinha um problema visual e que eu não ia poder chegar ao profissional. Então eu estanquei, achei melhor estancar a carreira, isso foi uma decisão minha mesmo, para depois não sofrer nenhuma assim, frustração no futuro. Foi essa a minha ação mais importante para não ter que sofrer algum problema mais para frente. Decisão drástica. Uma frustração. Foi drástica, foi triste. Tanto é que às vezes eu venho aqui no Nacional, né? Eu venho com a minha filha Thaís, que às vezes a minha esposa vem também. Nossa, o coração aperta, porque a gente tem vontade, porque né, ela tinha tudo para ser, mas infelizmente o problema físico, visual, eu não consegui chegar. Mas enquanto você jogava, continuava estudando? E sempre estudei. Sempre estudei. Meus pais sempre foram muito preocupados com isso, né? Sempre continuei a estudar. Aí depois que eu parei, aí eu me dediquei mais, né? Fui estudar, e foi onde que eu entrei na universidade. Né? E por que biologia? A biologia porque eu gosto da coisa do ambiente, né? Da coisa que envolve o ambiente. Tanto é que eu fiz mestrado na área ambiental, né? Eu trabalho na companhia na Sabesp, trabalho na Superintendência de Gestão Ambiental da Sabesp, né? Tenho 36 anos lá já. Então, assim, foi assim, porque eu gosto mesmo da minha preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente. Mas depois não continuou jogando um pouquinho de vez em quando? Então, eu continuei jogando, né? Eu joguei muito pela Sabesp, né? Aqui tem um campo na Leopoldina. Aqui. Joguei muito ali, né? Tinha uma equipe da Sabesp interna, a gente jogava lá de sábado de manhã, sábado à tarde. Continuava como volante? Volante e quarto zagueiro. Joguei ali por muito tempo. Joguei um pouco, às vezes eu continuava, quando eu estava aqui no Nacional, eu jogava no eu não podia jogar, tinha o campeonato do DEF, não sei se vocês sabem. Quando eu jogava no Dente de Leite, eu não podia jogar no Dente de Leite da Carolina, eu jogava lá, eu tinha que jogar no Dentão, que chamava, né? Uma categoria acima. Mas na nossa Sabesp eu continuei jogando. Depois aí eu fui parando. E por causa do problema visual também, preocupado com a outra visão, né, com a outra vista que tem que ser cuidada, aí eu acabei parando totalmente. Mas nunca deixei o futebol, porque eu amo futebol, gosto de futebol, acompanho o futebol sempre. E principalmente o Nacional. Né? Mas quando que o senhor começou a se falar, vou começar a torcer pro Nacional? Quando é que não, acompanhar os jogos, assim, quando é que foi então, isso? Eu acompanho o Nacional desde a minha época, né? Eu vim assistir à noite, às vezes, os jogos do Nacional na Copa São Paulo, de futebol júnior, né? Que na época eu cheguei a ver jogar aqui Toninho Cerezo, eu vi jogar Falcão, eu vi jogar um monte de gente aqui, né? Desde aquela época eu sempre acompanhei. Então nas Copas São Paulo eu vinha sempre, né, acompanhar. O profissional teve uma fase muito ruim, e agora que graças a Deus está voltando a uma situação boa, eu fico muito feliz por isso. Então eu acompanho sempre na maioria das vezes na Taça São Paulo, eu vinha sempre aqui acompanhar o Nacional. Passei muito nervoso, né? Porque eu espero que a diretoria tome um pouco de providência com relação à equipe, né? Mas a equipe medíocre mesmo, nos últimos campeonatos da São Paulo. As meninadas. Nossa, medíocre. O Nacional não merece isso, merece um acompanhamento melhor das equipes sub-20, equipe da Taça São Paulo. Porque, nossa, a gente empresta o campo e aí aqui vem, toma goleada, último colocado da chave, isso tem que acabar. O Nacional é grande e a gente tem que lutar por isso, a diretoria tem que lutar por isso. E o time profissional, como é que o senhor está vendo aí? Poxa, eu fico muito feliz de ver o Nacional, eu fui lá em Limeira na final, né, quando subiu, a gente veio aqui contra o Atibaia, nós viemos aqui. Então eu acompanho, eu estou sempre por aqui. Às vezes eu não posso vir, né? Normalmente minha esposa me junta, a Thaís está mais, porque ela é da Almanac, né? A Thaís acompanha mais, mas eu sempre estou acompanhando. Quando eu posso, eu estou. Estou acompanhando o futebol profissional. Eu acho que o Nacional tinha que estar numa posição melhor. Eu acho que o Nacional é uma equipe de tradição, sabe? Assim, que nem o nosso arqui-rival, mas que é importante a presença do Juventus, né? Essa rivalidade. Eu acho que o Nacional e o Juventus estão numa condição muito aquém daquelas que eles merecem, né? Tanto um como o outro, os dois deveriam estar pelo menos numa
na A1, pelo menos isso. Eu acho que o Nacional também deveria estar pelo menos numa Série D, numa Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Nacional merece isso. Eu acho que a diretoria tinha que batalhar. Agora a gente está aqui cercado por prédios, fazer uma propaganda mesmo do Nacional, porque a parte social, assim, com esses condomínio clube, né, acabou muito o social dos clubes, né? Então, eu acho que a parte social não tem muita mais influência, mas a gente tem que fazer um trabalho de marketing nas vizinhanças para acompanhar o Nacional e fazer com que o Nacional cresça mais em termos de torcida, porque ele é grande, o Nacional é grande, que ele precisa mostrar mais que ele é grande, é isso. E algum jogo inesquecível, assim, o senhor se lembra do time profissional, assim? Eu acho que foi Limeira, né? Limeira Pelo menos é ele que está mais na mente agora, é o de Limeira. Foi um sofrimento, porque a gente tinha perdido aqui, né? E a gente foi para lá, né? Foi assim, foi um sofrimento, mas foi um alívio também, né? Foi um jogo assim que a gente saiu de lá, da casa deles, né? Campeão. Foi muito legal. Era 12 mil contra 30, isso, né? 12 mil contra 30. Mas foi lindo, foi muito bonito, foi emocionante, foi muito legal mesmo. Agora, assim, a sua esposa trabalhou no Nacional? Trabalhou no Nacional. O senhor chegou a conhecer? A família dela, trabalhou quase inteira. Ah, é? Mas o senhor chegou a conhecer ela no Nacional ou conheceu fora? Não, todo mundo faz essa pergunta, né? É interessante, eu não conheci ela aqui. Ela deve ter me visto aqui, e eu devo ter visto ela aqui, mas a gente não se conheceu aqui. Olha. Eu conheço todos os primos delas que trabalharam aqui, né? Mas ela não conhecia, nós se conhecemos no Largo da Freguesia do Ó, numa festa das nações, no Largo da Freguesia do Ó. Engraçado, mas ela morava na Zona Norte também? Ela mora na Freguesia do Ó. Morava na Freguesia. Isso. E o senhor falou que ela trabalhou aqui, onde é que ela trabalhou? Trabalhou aqui na secretaria. Olha, mas foi muito tempo, não? Trabalhou, eu não sei precisamente, mas eu acho que um ano ou 2 anos. Ah, que legal. O senhor falou da família dela, os primos que trabalhavam aqui, mas o que eles faziam? Então, também na parte administrativa. Tudo administrativa. Uns que tinha parte social, cobravam. As pessoas antigamente tinham muito disso nas casas para pagar o recibo do clube. Então, era na parte administrativa. Mas nenhum era ferroviário? Assim, não. Trabalharam direto no clube? Assim. Trabalhavam aqui no Nacional, não tinha nada com a ferrovia. Que curioso. Mas quer dizer, quando o senhor conheceu ela, o senhor falou que jogou no Nacional e ela falou que trabalhou no Nacional? Isso, aí a gente foi conversando. Né? Que engraçado. E aí ela foi falar, o meu Miro, né? Dili, são tudo primos dela, né? Falei, eu conheço todos. O Miro era o secretário aqui direto, que ficava aqui na secretaria, ele que pagava a gente ganhava uma ajuda de custo aqui, né? E ele que pagava, até ele era meio bravo, né, com a gente, com a molecada, né? Mas eu conheci ele aqui, a gente viajava, ele que ia junto, né? Ele que era o staff da presidência e da diretoria. Uma curiosidade, quanto ganhava as categorias de base do Nacional? Eu vou falar para você, eu não sei hoje traduzir o valor real hoje, mas era em torno de 40 alguma coisa, 40 reais, não sei o que era, reais, eu não sei o que era. Mas ganhava por partida aí? Não, a gente ganhava por mês. Por mês. Era um negócio muito organizado, o Nacional era muito, era profissional, era profissionalismo. A gente ganhava quando ganhava jogo, ganhava bicho também. Né? Guardou alguma camisa daquele tempo? Eu tenho uma camisa em casa. Eu não tenho tenho uma camisa, tá bem velhinha lá, mas está guardada. Que legal. Eu tinha uma sunga até pouco tempo, não sei se está em casa ainda. E como é que era a de toda azul. Toda azul? Toda azul. Até que me deu foi o roupeiro, o seu Luiz, né, que já deve ter falecido, já era do senhor de idade. Não era da equipe do Nacional de futebol, era de futebol, até de futebol de salão, porque eles não. A hora que ele me deu, ele tinha aquela lá, ele me deu aquela. Que legal. Mas a da Nacional mesmo não tem. Eu tenho uma sunga, acho que eu devo ter. Mas o senhor jogava com a listada? Com a listada. Mas era aquela listada mais fina ou a listada mais maior? Mais grossa. Mais grossa? Mais grossa. E às vezes de branco. Ou era de listada, né, na vertical, ou de branco, todo de branco. Que era linda também. O uniforme branco é muito bonito. É lindo, os dois. Eu acho o uniforme nacional maravilhoso. Quando não tem muita propaganda, né? Porque na época não tinha. Pois é. Que legal. Tá bom. Alguma mensagem aí para a turma do Nacional, para os torcedores? A mensagem que eu dou é a que eu acabei de dizer, né? O Nacional é grande e a gente tem que fazer mostrar que ele é grande.
né? Eu acho interessante as parcerias aqui, mas já passou algumas parcerias aqui que só viram o lado deles, né? E isso aqui é um clube que tem história, que tem assim, tradição. Então, nós temos que, as pessoas que queiram a Jornada Nacional é para ajudar o Nacional, não vir aqui só para querer ter lucro ou alguma coisa nesse sentido. É ajudar o Nacional, ajudar o Clube Nacional a estar onde ele deveria estar. É isso que eu acho. E eu também assim, tem que prestigiar o Manac, que mesmo com 2, 3, 4, que às vezes vai jogar fora mas eles estão sempre presentes. Tem que valorizar o pessoal da Manac, a torcida, tem que as pessoas que vêm aqui no Comendador Souza quando tem jogos, vem 200, 300, a gente tem que triplicar, quadriplicar e fazer com esse clube cresça e volte a ser o que ele era, a tradição e o respeito que ele sempre teve. É esse o meu recado. Legal, muito bom, legal. Obrigado.